Olá, minha gente, muito boa noite. Como é que estão vocês? Tudo bom? Pois então, eu tentei entrar pelo YouTube, mas como todo mundo está vendo, o YouTube está de mal comigo. Aliás, não só comigo, o YouTube está bloqueando muita gente. É claro que o motivo hoje do bloqueio ele é muito maior do que o que a gente imagina, até porque vocês vejam bem, não seria à toa que Macron e outros se manifestem pró-Amazônia, né? Não se trata de um acaso que estão ali tanta gente envolvida em prol de Amazônia, coisa que a Amazônia nunca interessou a ninguém, minha gente, nunca interessou a ninguém. O problema dessa turma aí, do deixa disso, não é a Amazônia em si. O problema deles é aquilo que o subsolo amazônico contém. Todo mundo sabe disso, todo mundo já está careca de saber disso. Mas é claro que cada caso é um caso e cada momento nós vamos sabendo de mais e mais novidades. Diz assim o tal de Dani Clay Aguiar, do Greenpeace Brasil. Ele disse: aqueles que destroem a Amazônia e deixam o desmatamento continuar inabalável são encorajados pelas ações e políticas do governo Bolsonaro. Desde que assumiu o cargo, o atual governo vem desmantelando sistematicamente a política ambiental do Brasil. Vocês vejam só como é maravilhoso esse tal Dani Clay e sua turminha, né? Uma turminha eu diria uma turminha de sem vergonha. Eu nunca fui muito fã dessa turma do Greenpeace. Mas em todo caso, né? Porque eles vão lá para salvar a baleia azul, que vai ser comida pela orca assassina, que vai ser atacada pelo famoso leão magrinho. Ah, não é o leão magrinho, é o leão marinho. Enfim, na verdade, gente, eles têm assim um problema tão interessante com a natureza que o próprio Deus seria assim um inimigo deles, porque vocês vejam bem, Deus criou a própria escala onde o maior come o menor, ou seja, existe uma escala de necessidade, né, que nós vamos vendo que existe essa necessidade de que o maior se alimente do menor, senão o que vai acontecer? Vai acabar com tudo realmente de uma forma absurda. Bom, o Macron em si, numa crise de senilidade, eu diria até que ficaria bem mais aceitável essa crise senil na esposa dele, aquela senhora. Mas ele faz uma publicação de uma imagem onde é mostrada uma Amazônia em chamas de fato. Sim, ela é mostrada, uma Amazônia em chamas, sim, só que através de uma foto que foi tirada em 1989, gente, por um tal Lauren McIntyre. Eu não sei se é bem assim que pronuncia o nome do homem, mas esse tal Lauren, ele tirou essa foto em 1989 e morreu em 2003. Sendo, portanto, a publicação de Emmanuel Macron, feita no seu Twitter, uma grande mentira, uma basófia sem tamanho. É claro que Macron, veja bem, ele é o presidente da França. Como é que ele se mete numa dessa? Ele se meteu numa dessa porque tem todo um projeto internacional em cima de interesses que envolvem um pedaço do Brasil, mais especificamente a Amazônia. Mas por quê? Porque a Amazônia é uma floresta, porque a Amazônia tem o pulmão do mundo, como eles dizem. Por quê? Não é nada disso. Veja bem, e também não é porque lá eles estejam interessados em salvar os índios ou salvar meu Deus do céu, os elementos que lá se encontram na Amazônia. Não é nada disso, gente. Não é nada disso. Observem só, por exemplo,
que ninguém está indo salvar, por exemplo, aquela criancinha que está com fome lá na África. Então não existe interesse nenhum deles em ver qual é o problema que está afetando o índio não sei da onde, o pobre não sei das quantas, o macaco não sei do que, o mico não sei da onde, ou seja, a tartaruga, ela pouco importa para qualquer um desses idiotas. O que interessa para eles é o que tem no subsolo amazônico. Isso é o que verdadeiramente interessa. Bom, o próprio Macron, nessa basófia publicada por ele no seu Twitter, ele diz assim, ele fala em francês e eu não entendo francês, mas eu peguei uma tradução lá. Nossa casa queima, literalmente. A Amazônia, o pulmão do nosso planeta, que produz 20% do nosso oxigênio, está em chamas. É uma crise internacional. Membros do G7, vejo vocês em 2 dias para falar sobre esta emergência. Daí hashtag Act for the Amazon, ou seja, o hashtag Atos pela Amazônia. Twitter do Macron, com original em francês. Teve um outro Twitter dele logo em seguida, onde ele diz: nossa casa está queimando literalmente. A floresta amazônica, os pulmões que produzem 20% do oxigênio do nosso planeta, está em chamas. É uma crise internacional. Membros da cimeira do G7, vamos discutir esta primeira ordem de emergência em 2 dias. E, novamente, o hashtag Act for the Amazon. Quer dizer, nós vemos, então, o Macron tomando a liderança do que seria, digamos, ao meu ver, um pequeno, eu diria um pequeno, porque é lógico que eu não vou levantar isso para o absurdo de achar que nós começamos uma guerra por conta disso. Mas é um pequeno atentado à soberania nacional. Por quê? Porque trata-se de um país, de um presidente de um país muito importante europeu. É claro que essa importância da França, ela é uma importância meio relativa, mas não deixa de ter a importância. E Macron também não deixa de ser um presidente relativamente importante, embora ele seja um esquerdopata demente e delinquente. E nessas alturas do campeonato nós estamos vendo bem qual é o interesse do traste do Macron, que, aliado a Angela Merkel, também estão de olho no quê? No nióbio, nas jazidas de diamante, de ouro, enfim, inúmeros minerais de altíssimo valor que nós temos na nossa Amazônia. A priori, nós poderíamos lembrar, Macron, tua casa, puta que te pariu, porque aqui a floresta amazônica ainda pertence ao Brasil. Primeiro lugar. Segundo lugar, o pulmão do planeta, o pulmão que produz 20% do oxigênio do planeta. Todo mundo já sabe, já está careca de saber que isso é uma basófia. Não existe nada disso. O que existe mesmo é um interesse muito grande, até porque se houvesse tanta necessidade desse pulmão, eles mesmos já estariam há muito tempo reflorestando suas terras, derrubando prédios, enfim, reflorestando o que eles já desmataram há muito tempo. Então, Macron é um ser de esquerda, todo mundo sabe. Já não estava bom para você, Macron? Tinha que, além de ser um esquerdopata demente, ainda tinha que ser um mentiroso, um embusteiro e um grande pilantra? Quer dizer, não pode ver uma fila de vergonha que tem que entrar na fila para passar um pouquinho dessa vergonha também, né? Macron deve estar pensando que o Brasil continua nas mãos do analfabeto, seu amigo Lula, ou mesmo da anencéfala,
também sua amiga Dilma. E por esse motivo é que o animal rastejante está ousando deixar a longa baba ruidosa de sua malignidade pelo caminho por onde ele serpenteia, ou seja, ele anda como uma cobra, né? Passando rastejando pelos caminhos e deixando aquela baba dele pelo caminho. Agora, eu lembro a ele e a toda a caterva que Lula era, assim, um analfabeto, mas pior que um analfabeto é porque Lula era um bandido. E Lula estava vendendo o Brasil a conta-gotas. Ele só não poderia ter aberto diretamente as portas para a total exploração da Amazônia, porque ele iria arrumar encrenca com muita gente. Então, o que ele fez? Ele abriu as portas para aproximadamente 100 mil ONGs, que estavam lá na Amazônia, mamando na teta alemã e norueguesa, levando aquela grana toda para poder manter o que eles diziam que eles estavam mantendo, que era o cuidado pela Amazônia, mas na verdade eram explorando o que eles podiam discretamente, de forma a poder levar toda a nossa riqueza da melhor forma possível, sem causar sem fazer muito barulho. O objetivo deles era diminuir o barulho em torno daquilo que eles já estavam fazendo. Bom, o Macron, pode ter certeza, já não está mais o Brasil nem nas mãos do presidiário Lula e nem nas mãos da quase presidiária Dilma. E, aliás, a continuar do jeito que está, cuidado, Macron, existe ainda um tribunal de Haia que pode, sim, vir a condená-lo também por um atentado à nossa soberania. Aliás, não esqueça, a soberania de uma nação, ela tem que ser bem cuidada, né? Então você não pode simplesmente achar que vai entrando aqui e determinando o que você quer. Bom, então o Lula, a Dilma já não estão mais aí, e por esse motivo você tem que calar o teu bico e sair de mansinho. Faz de conta que não é nada e dá uma saída pela direita, né? Macron, o Brasil mudou, meu caro. Já não estamos mais nas patas dementes e doentias dos seus parceiros comunistas e cleptocratas. E este governo, que tem um dos melhores agrupamentos intitulado de Forças Armadas, já resolveram: a Amazônia é nossa e não aceitaremos a ingerência criminosa em nossos assuntos. E por esse motivo, inclusive, Macron, é que nosso país resolveu determinar uma GLO. Para quem não sabe ainda, a GLO é a garantia da lei e da ordem, que foi determinada hoje, a começar no dia 24 de agosto, ou seja, amanhã, até o dia 24 de setembro, a priori. É claro que essa GLO ela poderá ser ampliada ou até mesmo parada caso não haja necessidade de sua continuidade. Muito bem, então, veja, nós temos aqui um agrupamento maravilhoso, muito bom, já foi considerado o 14º potencialmente em potência no mundo, não somente em homens, em armas, em capacidade, e não somente aqui, nós já fizemos algumas incursões no mundo, na Itália, no Haiti e tal, e pode ser visto por quem quiser como tendo sido uma grande operação, digamos, das nossas Forças Armadas no mundo. Muito bem. Já resolvemos, a Amazônia é nossa, não aceitaremos ingerência criminosa nos nossos assuntos. Se o país estiver em erro, é claro que pode até andar em erro em alguma situação, aí sim a gente poderia até vir a pensar numa situação dessa. Mas do contrário,
o senhor Macron que vá trocar as fraldas geriátricas e que saia do nosso caminho. Macron et caterva. Mas para ajudar ainda, o Macron, na sua sanha colaborativa com as queimadas, eu aproveito para lembrar-lhe que as Ilhas Canárias também estão em chamas, lá na Espanha. E lembrar ao Macron, o Dória francês, né, porque ele tem um jeitinho de Dória, e para quem ainda não percebeu, porque ambos têm o mesmo estilo Jean Willis de ser, ou seja, duas moçoilas, que quando ele se refere em seu Twitter, nossa casa está em chamas, ele muito provavelmente pode estar querendo se referir à Catedral de Notre-Dame. Aliás, e diga-se de passagem, um grande prejuízo à humanidade, que o senhor Macron, ainda não chegou a explicar à humanidade qual foi o seu deslize pelo fato de ter permitido que tal afronta à humanidade acontecesse de uma forma criminosa sob suas barbas. Bom, eu lembro a todos que o general Vilas Boas, no dia de ontem, dia 22/8, em seu Twitter, ele publicou com uma clareza dificilmente vista: estamos assistindo a mais um país europeu, dessa vez a França, por intermédio do seu presidente Macron, realizar ataques diretos à soberania brasileira, que inclui objetivamente ameaças de emprego do poder militar. Bom, então vocês vejam o seguinte, que o próprio general Vilas Boas, no dia de ontem, ele já tinha percebido, ele já vinha percebendo antes disso, e talvez esse seja aquele motivo que eu venho dizendo a vocês há muito tempo. O artigo 142, ou seja, a intervenção militar que nós tanto esperamos, talvez não tenha saído até hoje, justamente por motivos como este, que, por exemplo, agora está aparecendo. Vocês vejam bem, se a intervenção militar tivesse acontecido há mais tempo aí, o que poderia estar acontecendo no Brasil? Essas queimadas poderiam ser consideradas como uma retaliação à própria atuação militar no Brasil. Essas queimadas que eles de fato estão produzindo de forma criminosa na Amazônia e que o próprio Jair Bolsonaro, entre outros, ainda não estão tendo a ousadia de dizer que seja por este motivo ou por aquele. E por que não? Porque eles não querem correr o risco de dizer que foi por A tendo sido por B, e assim por diante. Muito bem, então, dessa forma, nós vemos que aquilo que eu já venho falando há bastante tempo está meio se concretizando. A GLO que o Bolsonaro assina no dia de hoje, para começar no dia de amanhã, dia 24, portanto sábado, 24 de agosto de 19, e terminar no dia 24 de setembro de 19. Bom, então, naturalmente que tudo o que está acontecendo aí tem origem naqueles interesses financeiros despertados a esses engraçadinhos que estão de olhos bem abertos sobre o que a Amazônia pode ter para oferecer, caso ela se encontre como terra de ninguém, entregue às ONGs criminosas que estão por trás disso tudo. Lembrando que aquele analfabeto, aquela coisa, a múmia paralítica argentina que está lá no Vaticano, o Papa Francisco, também se manifestou, dizendo que a Amazônia sofre com a mentalidade cega e destruidora. Mas ele ignora o analfabeto, o credo em cruz. Ele ignora que tem 100 mil ONGs apostos para roubar as riquezas do subsolo da nossa nação. Não se trata de proteger A ou B. Além disso, lembrem-se, cadê esse povo que adora cuidar dos outros,
que não vão cuidar de uma criancinha que esteja morrendo de fome lá na África, ou mesmo de alguém que esteja em dificuldade em algum país árabe, ou mesmo naqueles países ali onde o Boko Haram está decepando orelhas de cristãos. Aonde que está essa turma que está tão interessada em proteger a humanidade e que não protege o básico da humanidade, que ainda fica defendendo o aborto como sendo uma norma de conduta para as pessoas mais sábias, mais inteligentes e por aí vai. Bom, no dia 15/8/19, conforme se pode verificar na revista Oia, ou, para quem não conhece a revista Oia, pode ser a revista Espia, como queiram, circulou uma matéria na coluna de putaria, ou melhor, nesse folhetim, revista Oia, a revista Veja, camuflado sob o título de Política, a Noruega declara que suspendeu um repasse de 133 milhões de reais que estariam destinados ao fundo da Amazônia, e que essa decisão teria sido tomada após o governo da Alemanha também cortar a remessa de outros 155 milhões de reais para outros programas de preservação da floresta. 155 milhões de reais da Alemanha, mais 133 milhões da Noruega. Só aí, gente, dá 288 milhões de reais, quase meio bilhão, tá? Pouco menos, claro, dá 1/4 de bilhão, tudo bem, de reais. É dinheiro para arrebentar, é muito dinheiro. Só que vocês vejam o seguinte, em primeiro lugar, quem é que dá dinheiro para alguém a troco de nada? Ninguém. Com esse dinheiro que eles estão dando ali, que não é nem para o Brasil, seriam para as ONGs que trabalham ali na Amazônia, o que vocês acham que eles querem em troca? Eles querem que o mico-leão dourado more numa casa maravilhosa, uma casa de marfim. Não se trata disso, gente. Não se trata disso. Eles estão investindo dinheiro para tirar o dinheiro de outra forma daquele subsolo maravilhoso e riquíssimo que ali está. Porque aí eles têm gente com eles cuidando daquilo que interessa para eles. Como se observa por esse tópico tão interessante, os interesses seguem para além da normalidade, porque ao se observar a fome na África, por exemplo, ninguém neste mundo maravilhoso dá dinheiro a alguém por conta de algum lindo olho faminto, com frio ou com sede. Então vocês vejam, lá na África que tem gente morrendo de fome e de sede e de frio, enfim, de tudo quanto é jeito, por doenças seríssimas, ninguém vai lá olhar aquele olho que está faminto e que, portanto, acaba sendo lindo e que você poderia estar ajudando. Não, ninguém vai lá para ajudar. Mas está todo mundo querendo ajudar a porra da Amazônia. Muito bem. Observe-se que com relação ao drama da seca do Nordeste, é outra coisa que a gente não vê. Não vemos esse tipo de ajuda humanitária em torno da seca do Nordeste e fazendo esse alarde todo. Lá no Nordeste, minha gente, tem gente morrendo de sede, tem gente morrendo de inanição, porque não tem mais absolutamente nada. E ninguém vai lá para ajudar, mas ficam ali em volta da Amazônia querendo passar a mãozinha onde não deve, onde suas mãos não podem estar. Bem, o desespero dessa turma que vai perder, que já perdeu, né, da Noruega e da Alemanha 300 milhões de reais, tá? O desespero deles beira a hipocrisia, a ponto de eles não conseguirem sequer camuflar ou esconder o que está de fato acontecendo. Bom, o nosso general Vilas Boas, em muito boa hora, nos traz a sua sabedoria e nos lembra que trata-se da mesma França
que de 1966 até 96, a despeito dos reclamos mundiais, realizou 193 testes nucleares na Polinésia Francesa. Vejam só, no período de 66 até 96, portanto 30 anos, tá? Eles realizaram 193 testes nucleares lá na Polinésia Francesa, tá? E expuseram o Haiti ao nível maior, um nível de radiação 500 vezes maior que o máximo recomendado por agências internacionais. Bom, é claro que nós, agora, ficamos felizes por ver que temos pessoas com capacidade intelectual acima da média e que percebem palmos adiante do nariz. Dessa forma é que nós vemos, por exemplo, o brilhante raciocínio do J.R. Guzzo, explicações bastante mais interessantes de ler. Enquanto isso, ouve-se ao longe o mugido esquerdopata que não caga e não desocupa a moita. O Guzzo diz: o presidente Macron diz que a Amazônia arde em chamas. Não é uma mentira, é uma alucinação. Também diz que há uma crise internacional que exige intervenção. Não é uma declaração de guerra ao Brasil, mas trata-se de um surto psicótico. A resistência anti-Bolsonaro festeja, agora vai. Então, é verdade. Então, você veja, o Guzzo percebeu bem longe o que está realmente, digamos, nas entrelinhas dos interesses franceses, alemães e noruegueses e etc. O que a esquerda demente não percebe é que Emmanuel Macron, que gastou 26 mil euros com maquiagem em 3 meses, segundo o jornal, que fala que o Macron gastou 26 mil euros com maquiagem em 3 meses, mas esse mesmo presidente prometeu, no entanto, reduzir gastos. E ele vem agora querer falar merda da forma como o nosso presidente está administrando o nosso país. Ô Macron, diminui o uso do rim, meu querido. Diminui o uso do pó de arroz, ô cabra da peste. Vira homem, rapaz! Porra, tá na hora de virar homem, tá na hora de virar gente, tá na hora de cuidar da tua casa, não a nossa casa. A nossa casa, a casa do cacete. A nossa casa aqui no Brasil é nossa, brasileiro. Agora, o cara que fala com o biquinho espremido, esse não é da nossa casa, esse é francês. Então cuida da tua casa, que já virou um fogareiro aí, porque estão metendo fogo em carro no meio de rua também, e não vem se meter a besta aqui, porque aqui agora nós já estamos com uma intervenção militar lá na Amazônia pronta para te esperar. E pode ter certeza, nossos soldados são valentes. Pode ter certeza que vocês vão encontrar boca braba a partir de agora. Era exatamente o que as nossas forças armadas estavam esperando para poder atuar. Meus parabéns. Olha, você não faz ideia o quanto nós brasileiros devemos a você por tal ato de ousadia. Esse teu ato, embora idiota, embora energúmeno, nos trouxe bastante benefício, tá? Porque adiantou algo que a gente esperava e não sabia quando ia sair. Aproveitando a continuidade do papo, tem o Leandro Ruschel no Twitter dele, e nos lembra que a NASA também
postou no seu site um artigo que mostra as queimadas na Amazônia abaixo da média histórica para o mês de agosto. O INPE mostra a mesma coisa. Estamos observando uma massiva campanha de fake news conduzida pela extrema imprensa podre. E extrema imprensa podre acocada pelo Macron e pela cambada de vagabundo, inclui aí aquele atorzinho de mequetrefe de Hollywood, o atorzinho idiota, que eu não lembro nem o nome do infeliz, que fez o... Ai, meu Deus do céu. Bom, é um atorzinho mequetrefe lá de Hollywood, que ganha dinheiro que nem água e acabou comprando a briga junto com Macron e veio se meter a besta nas nossas causas, nas causas que dizem respeito ao Brasil e não à França e muito menos à Inglaterra e etc. Bom, seguindo essa mesma lógica, tem o Joaquim Teixeira também, o que também no seu Twitter nos mandou uma reflexão. A NASA confirmou que o nível de incêndio na Amazônia é o menor em 15 anos. E agora? Eu acredito nisso, no Catraca Livre, no Marcelo D2, no Felipe Neto ou na MC Carol. Bom, se você está bem aceso aí, bem atento a tudo, você vai lembrar que o Catraca Livre, Marcelo D2, Felipe Neto, MC Carol, puxa vida, tá igual Jean Willis, Macron, o atorzinho idiota lá de Hollywood, que eu esqueci o nome do infeliz, e inúmeros outros que estão fazendo, o próprio argentino boiola, o Papa Francisco, né, um argentino boiola, um argentino metido a besta, que aliás eu não sei como é que a mãe dele não matou também a placenta, jogou fora a criança, criou a placenta. Devia ter matado a placenta também, porque assim evitava essa porcaria hoje no Vaticano. Bom, de qualquer forma, minha gente, eles conseguiram a façanha de unir um monte de gente contra eles. E, a continuar do jeito que está indo, vão conseguir a derrocada de Macron na França. Por quê? Porque conseguiram com isso também acelerar a GLO aqui para o Brasil, no sentido de restabelecer a lei e a ordem na Amazônia, que é nossa, é território brasileiro desde muito tempo. Não é uma coisinha que nós conseguimos depois, não. Isso sempre foi nosso. E no texto que nós vemos a seguir, nós vemos o Vlad Oliver, que escreve: quando a lógica é atropelada pela ideologia. Não tem cabimento a campanha sórdida empreendida por esta esquerda marreta, fantasiada de ambientalismo barato pelo que está acontecendo na Amazônia. Quer dizer que as queimadas aumentaram nos últimos dias, no mesmo instante em que o Leãozinho DiCaprio, o Léo DiCaprio, é esse o artista hollywoodiano, a Anitta, a Gisele e o Macrinho resolveram inflar o pulmão do mundo. Isso aí, é isso aí mesmo. Tá na cara que o ecoterrorismo anda atacando numa ação covarde e vagabunda, e se fosse manejo, é fácil fazer os operadores perderem suas terras, não é mesmo? Bolsonaro deveria oferecer um prêmio em dinheiro para quem denunciar os agentes desse ecoterrorismo. Basta pegar uns 2 ou 3, enchê-los de alegria e colocá-los para falar quem foram os mandantes dessa presepada. Eu aposto que serão os mesmos que plantam mandioca na curva, plantam salsichas de procedência duvidosa no Palácio do Planalto, catam cocô de zebra no zoológico e vendem Avon superfaturada.
É sempre a mesma gangue, meus caros. Os saguis da bunda vermelha, os estrelas na cueca. A novidade é que agora eles são uma sinfônica inteira de vagabundos, velejadores, picaretas, cientistas do deixa que eu chuto e canalhas de várias espécies tocando fogo no mesmo circo. Os verdadeiros culpados por estes atentados vão boiar na latrina em breve, meus caros. Querem apostar de que quadrilha eles são? Felas da puta! Vale foto de vulcão? Bom, eu não preciso dizer aí que essa turma é a mesma petista, é a mesma petralha, é essa esquerdopatia demente e dominante que está atuando no Brasil faz tempo. Como eu disse no início, o Lula só não entregou o Brasil de outra forma para esses canalhas que estão querendo surrupiar nossas reservas, porque na verdade ele não podia. Se ele tivesse feito isso, ele já estaria preso faz muito tempo e talvez com penas muito maiores do que as que ele está hoje sofrendo. Muito bem. Além disso, continua o Vlad Oliver na sua cruzada contra os filhos da puta de plantão. Ele diz: larga de ser desonesto, rapá. Aquela senhora da bancada do Laquê, na Gororobo News, a hedionda Castanhola, é mesmo uma cínica, não é mesmo? Nem depois de velha a filha da puta deixa de ser desonesta, velhaca. Ontem, dia 21/8, portanto anteontem, ela culpou o Bolsonaro e o seu governo textualmente pelas queimadas na Amazônia. De quebra, ficou exultante com a vaia recebida pelo ministro Ricardo Salles num evento coalhado de idiotas inúteis, a serviço da ecochatice rumbeira, alegando que ele representa o governo Bolsonaro. E daí, bruaca? Seu pensar de bruxa velha não te deixa entender que o presidente pode ser tão vítima desse ecoterrorismo quanto também estamos sendo? As manifestações em favor do governador carioca deixam claro que a população está farta até a tampa de ser prejudicada por estes vigaristas de todos os matizes da mesma ideologia porca. Ligue os pontos, madama. Quando ficar claro que as tais queimadas são obras de obreiros da seita petralha, sua cara de lerda vai ficar aonde? Petista é tudo pilantra, tudo bandido. Colocam fogo na floresta para matar girafa. Girafa. Pois eu acho que essa girafa já deveria ter sido abatida faz tempo do canalzinho vermelho que só passa bosque. O tanto de laque que essa dona usa para manter seus neurônios ajuntados deve servir para perfurar a camada de ozônio desta zônia chamada Brasil. É uma zona mesmo, cheia de prostitutas velhas, laqueadas e histéricas, e girafas em fuga. A quem assina o grande Vlad Oliver. Bom, seguindo essa linha de raciocínio de que devemos por obrigação defender o que de fato é nosso, a Amazônia e nossa nação, que peço aos demais governadores brasileiros que criem vergonha na cara e comecem a espelhar-se no exemplo do Witzel, e que também comecem a abater os bandidos de forma geral, porque estão todos a serviço da mesma causa. Por favor, cariocas, aluguem-nos o seu governador Wilson Witzel por 30 dias. Tenho certeza que a Zônia voltará a ser nossa. E como muito bem dito pelo Augusto Nunes, para provar que a Amazônia inteira está em chamas, Macron postou uma foto de 1989 e em seguida outra de um fotógrafo morto
em 2003. Fez tabelinha com Cristiano Ronaldo, que preferiu um incêndio no Rio Grande do Sul com aliados. Assim, a floresta não precisa de inimigos. Augusto Nunes. E apenas completando, a própria falha de São Paulo, ante o descalabro de Macron, viu-se na obrigação de desmenti-lo publicamente. E com relação a isso, vemos o Alexandre Borges no Twitter comentar: ser desmentido pela falha de São Paulo no ataque falso ao governo? Olha, seu Macron, isso não é para qualquer um não, hein? Bom, fechando a live, lembro que foi dito pelo comandante-geral do Exército, Edson Leal Pujol, que disse: os incautos não devem se enganar, pois os soldados de Caxias estão prontos para repelir qualquer tipo de ameaça. Burburinho, que ameaças são essas? Macron, você está parecendo aquele índiozinho boliviano que há um tempo atrás queria mandar suas tropas invadirem o Brasil. Até tu, Macron! Eu pensava que os franceses eram um pouco mais inteligentes. Mas com essa aí, rapaz, pra cima de Moá, tu não tenha vergonha na cara, meu querido. Tu tá precisando levar uma surra de cinto no meio da rua. Você pensa que só porque esse país aí elegeu um boiola, o resto do mundo vai aceitar um boiola? Vai pros quintos dos infernos e vai lamber a bunda da dona Angela Merkel, que tá mais do que na hora. Mas não vem encher o saco do Brasil. Deixa o Brasil em paz, meu caro. Aliás, deixa o Brasil em paz com as nossas terras, porque nós não estamos indo aí feder nas tuas terras. Quem está indo aí feder nas tuas terras são exatamente os comunistas de plantão, que são teus amiguinhos, como, por exemplo, o Chico Buraco. Deve estar aí, inclusive, né? Então, veja, esses é que estão perturbando tua vida. Então, deixa o nosso país em paz e vai para os quintos dos infernos enquanto eu me lembro. Grande abraço, minha gente. Paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu não sou digno, mas a graça do Senhor nos basta. Eu peço que Ele nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos liberte e restaure, em nome de Jesus. E que nos permita estar sempre aqui, alertas, cuidando da nossa terra, da nossa pátria, daquilo que nos pertence, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço que o Senhor esteja conosco, nos guiando em mais esta empreitada e protegendo nossa nação, protegendo nossos povos. No nome santo de Jesus, amém e amém. Beijos, bye, fui.